malta, sejam mais uma vez bem-vindos a um ensaio. Hoje tenho aqui comigo o novo Volkswagen Tayron, portanto aqui o SUV de 7 lugares da Volkswagen. Isto basicamente vai substituir o Volkswagen Tiguan Allspace. Portanto, neste momento o Tiguan é só um carro dito normal de 5 lugares. Se quisermos a versão de 7 lugares, teremos então que vir aqui para o Tayron. Basicamente é o mesmo carro, é o mesmo chassi, os mesmos motores, simplesmente temos ali a possibilidade de ter os 7 lugares. Existem várias motorizações, gasolina, 2.0 TDI, híbridos, plug-in, e este aqui, em particular, esta versão que eu tenho aqui, é portanto a versão só a gasolina, tem um motor 1500 a gasolina, que é o mesmo motor que depois vai equipar os híbridos plug-in, que vão ter mais potência, porque pronto, tem a vertente elétrica, mas este aqui, simplesmente a gasolina, tem 150 cavalos, o mesmo que o 2.0 TDI, se bem que para este tamanho de carro eu acho que o 2.0 TDI acentua melhor porque tem mais binário. Sinto que falta um pouco de binário aqui neste carro, mas para fazer o nosso dia-a-dia e o que a maioria das pessoas iria fazer com este tipo de carro, com um carro familiar, chega e sobra. Eu, para gosto pessoal, é que gostava mais de ter o TDI, mas ainda assim é mais do que suficiente o que temos aqui. Este em particular é a versão Urban, tem aqui alguns extras, portanto temos aqui um carro proposto nos 48 mil euros, mas a versão base do Tayron, o preço base do Tayron são 38 mil euros, portanto temos aqui 10 mil euros de extras, não é? Esta jante, por exemplo, é uma jante 19, que os outros trazem uma jante mais pequenina, uma jante 18, e faz aqui alguma diferença. Entre outras coisas ali, como o sistema de infotainment com o ecrã maior. Portanto, temos aqui algumas coisinhas que vão encarecer aqui no carro. Se formos para um R-Line, por exemplo, ainda é mais caro e já irá passar dos 50 mil euros. Relativamente aos consumos, surpreendeu-me bastante porque, sendo um motor 1500, simplesmente só gasolina, neste carro grande, eu sinceramente achei que fosse fazer consumos acima dos 7 litros. Ele faz acima dos 7 litros, mas em cidade, se formos para a autoestrada, até é bastante económico, faz 6 litros, portanto ali um consumo médio de 6,5, o que me surpreendeu bastante, tendo em conta que, ok, como é um carro grande, um motor de cilindrada pequena, eu achei que iria puxar muito pelo motor e logo, obviamente, o consumo ia ser maior, mas não, o consumo manteve-se nos 6,5, 6.6, 6.7, não passou muito aí, o que me surpreendeu bastante. Mas para já vou-vos deixar aí com umas imagens do Tayron e já vos vou passar a explicar o carro. Portanto, aqui a parte dianteira do Tayron é um pouco semelhante à do Tiguan, é normal, é a mesma base de carro. Aqui as ópticas são muito parecidas, estas são um pouco mais fininhas, as do Tiguan são um pouco maiores, alargam um pouco mais aqui na parte lateral, de resto é tudo igual. Temos esta linha LED que acende durante a noite, já o típico da Volkswagen. É possível, como um extra, ter aqui o símbolozinho iluminado à noite. No entanto, este apenas tem esse extra na parte de trás, porque na parte de trás também é extra. Este aqui não ilumina, mas na parte de trás vai iluminar. Depois aqui, a parte dianteira é, mais uma vez, muito semelhante ao Tiguan e é o típico linguagem de design da Volkswagen. Portanto, aqui, esta grelha com estes formatos, temos aqui um buracozinho que é verdadeiro, em alguns carros é falso, mas isto é verdadeiro, vai ali para os pneus, criar ali fluxo aerodinâmica e pronto, essencialmente é uma frente muito básica, digamos assim, muito plana. Porquê? Porque este carro já foi feito a pensar nas versões híbridas e obviamente vamos ter que ter aqui uma frente mais fechada para fazer maior coeficiente aerodinâmico para o carro ser mais eficiente quando está em modo elétrico. E depois queria-vos mostrar aqui uma coisa. A few moments later.
temos aqui estes extensores, digamos assim, porque o motor está muito lá em baixo, e aqui para fechar o capô também. Porquê? Este chassi é o mesmo chassi que temos, por exemplo, no Volkswagen Golf. É o chassi do Volkswagen Golf. Então, basicamente, o que a Volkswagen fez, pegou aqui no chassi do Golf e fez aqui um SUV grande. Obviamente isto não se parece nada com o Golf, até porque é muito comprido, mas sim, é o chassi do Golf. E então, como se pôs muita chapa para cima, para chegar lá em baixo, onde se agarra o capô, teve que se pôr ali aqueles altos. Mas é para vocês verem o quão versátil é as plataformas da Volkswagen, que de um carro dito pequeno, não é? Médio da Volkswagen, que é o Golf, conseguiram fazer este SUV de 7 lugares. E falando então do tamanho do Tayron, é precisamente aqui na lateral que conseguimos ver o comprimento efetivo do carro, que é bastante grande. O Tiguan será mais ou menos aqui, talvez, portanto o Golf talvez se calhar para aqui, portanto vê se temos este pecado muito maior. Uma coisa que também se nota bastante é a altura do carro, que até me surpreendeu este carro pagar classe 1 na autoestrada e não pagar classe 2, porque efetivamente é muito alto, até dá para ver ali as molas ali por baixo, que o carro é efetivamente muito, muito alto. E depois efetivamente é aqui um design muito igual ao do Tiguan, aqui a parte do pilar aqui atrás, portanto basicamente, como eu disse, é a versão do Tiguan, mas com 7 lugares. Como eu vos tinha dito há bocado, estas são as jantes opcionais de 19 polegadas, que é uma jante muito a pensar em híbrido. Lá está, não é um carro híbrido, mas tal e qual como a parte da frente muito fechada, foi um carro que foi a pensar no híbrido, e então temos uma jante fechada que, mais uma vez, é para criar aqui mais aerodinâmica do carro e ser mais eficiente na vertente elétrica. E aqui na parte traseira, então, é que é mesmo o mais parecido possível ao Tiguan. Estas óticas são muito do Tiguan, são iguais. E depois tem aqui a tal barra luminosa que acende à noite, tal e qual aqui como o símbolozinho. Não sei se vai dar para ver, onde é que eu tenho a chave, está lá dentro. Se calhar se eu destrancar, se calhar conseguem ver. Não acende? Acendeu. Como estão a ver, acende aqui o símbolozinho da Volkswagen. E depois, obviamente, temos aqui o modelo Tayron. Aqui em baixo não tem nada de especial, não tem ponteiras de escape, não tem nada. Mais uma vez, foi pensar em ser híbrido, e geralmente os híbridos não têm as ponteiras de escape, porque o Tiguan, a versão anterior ou geração anterior, quero dizer, tinha ponteiras de escape, este não tem. E depois temos aqui TSI, mas não se enganem, este carro não é híbrido. O ETSI é para dizer que é um mild hybrid, tem aquela bateria pequenita que nos facilita ali um bocadito, facilita o modo vela do carro para ir em descidas e poupar combustível. A bagageira é automática e, obviamente, é gigante. Vou clicar aqui. E assim, com os bancos traseiros rebatidos, é uma bagageira que é muito comprida, como vocês podem ver, nem consigo chegar lá ao fundo. Se eu tiver os bancos levantados, ela vai estar aqui. Portanto, é uma bagageira, diria, de um Volkswagen Polo, talvez, um bocadito mais pequena, mas, portanto, de um carro desse género do Volkswagen Polo. Mas assim, é muito grande. Não vou puxar agora, porque tenho aqui a chapeleira e isto é um carro dos trabalhos para tirar isto, mas vocês conseguem ver aqui a distância. Temos ainda aqui estas partes aqui laterais com muita arrecadação. Temos ainda aqui o aquáriozinho também cá de baixo. Vamos cá um chapéuzinho de chuva, isto está para pôr assim, portanto vai aqui a agarrar coisas ali para não andarem a baloiçar, e fechas. E temos, obviamente, quando os bancos estão levantados, aqui os porta-copos para os passageiros da parte traseira.
aqui na parte traseira do Tayron temos imenso espaço, era o que seria de esperar, o carro é bastante comprido, vejam o espaço que eu tenho para os meus joelhos, é enorme, este banco está na minha posição de condução normal, tenho 1,75 m, consigo me esticar aqui com as pernas muito à vontade, apesar de eu ter o banco baixo, eu gosto de conduzir mais em baixo. E temos aqui umas bolsinhas para os nossos smartphones, aqui uma bolsa maior, saídas de ventilação aqui para trás com um sistema independente, podemos climatizar aqui, aqui atrás através deste coisito aqui. Só uma coisa que eu acho um bocado má fé da Volkswagen, diria eu, é que ter o coisa para carregar o telefone aqui atrás é um extra. Neste carro não tens que pagar para ter aqui o USB-C para carregar o carro. Acho que é essencial nos dias de hoje ter aqui para carregar, mas pronto. Temos aqui, ou seja, o carregamento é um extra, se não pagares não tens. Aqui as cortinazinhas, que isto é que eu acho que não fazia falta, tendo em conta que temos uns vidros fumados aqui atrás, é que vem de série no carro. Mas pronto, são as prioridades da Volkswagen são estas. Obviamente temos aqui o encosto de braço com o seu porta-copos. Este porta-copos está muito melhor do que tínhamos anteriormente. Porquê? Porque anteriormente estava aqui no meio e às vezes punhamos aqui o cotovelo dentro do porta-copos. Agora temos isto que podemos encostar aqui um tablet ou um livro, o que nós quisermos. Temos aqui esta vertente, ou o próprio telemóvel. Pode servir aqui de uma mesa também, mas se efetivamente quisermos, clicamos aqui e ele vai para baixo e temos ali efetivamente os buracos para pôr os copos. Isto foi bem pensado. Os bancos, tanto pode estar assim, não é que eu tenho aqui o coisa, está aqui, pode estar aqui mais reclinado para trás, como eu tenho, ou posso estar um bocado mais reclinado para a frente, portanto temos aqui este ajuste, pode também dar aqui o ajuste para a frente e para trás, porque obviamente se for pessoas atrás temos que dar aqui um pouco mais de espaço. Ainda assim, se eu puxar o banco todo para a frente, este banco na minha posição de condução normal, eu estou ali a bater, mas não digo que vou desconfortável, porque o banco até vai para dentro, portanto acho que tem aqui alguma versatilidade. Agora, levar aqui 3 adultos iriam bem se aqui o desnível do sol não fosse tão grande. Aqui o desnível do sol é um bocadito grande. No entanto, levar aqui 3 adultos acho que é razoavelmente bom em médias viagens, porque o carro é largo o suficiente. Agora, passar ali para a parte de trás, vamos ver como é que é. Vou passar aí para esse lado. E, portanto, puxamos aqui este botãozito, o banco vem para a frente. Obviamente temos que também ajustar aqui a parte do banco aqui para a frente, para podermos entrar. É um bocadinho difícil, já vi carros melhores para entrar. Vou direcionar-vos a câmera para lá e agora para entrarmos para ali, pôr o pezinho aqui em cima, não há hipótese. E já vi carros melhores, este não é o mais confortável. Ficamos aqui muito direitos, o banco é de facto muito direito, eu não consigo puxar mais para trás, já está no máximo. E se eu puxar este banco para trás e não consigo chegar, podes vir ali chegar ao banco. A few moments later. Eu estou com os pés a fazer força no banco da frente e não consigo me mexer aqui atrás. Tenho os pés presos também debaixo do banco, portanto estou de facto muito apertado. E portanto, como vocês podem ver, ele chegou aqui. Agora temos aqui, para vocês terem aqui fica mesmo muito apertado e estou de facto mesmo muito direito aqui atrás. Portanto, aqui atrás só mesmo crianças, e diria que para transportar adultos, digamos assim, num carro destes, acho que teríamos melhor, por exemplo, num Hyundai Santa Fe, ou até o Tesla Model Y pareceu-me um pouco melhor, porque este de facto não recomendo de todo usar aqui os bancos de trás, a não ser que seja crianças, e mesmo assim crianças também não irão aqui muito confortáveis, mas em pequenas viagens acho que seria ok. Ora, aqui na parte dianteira, como seria de esperar, é muito igual ao Tayron, é muito
é muito parecido, não é exatamente igual, é muito parecido. E no fundo é uma qualidade que agrada e que está, digamos que, a par do que é este tipo de segmento e do price range do carro. Esqueci-me de vos falar, mas aqui na parte de trás a qualidade, pronto, como vocês veem, não sei se vocês conseguem ouvir, aqui em cima é plástico, aí é que decepciona um bocado, porque pronto, tendo em conta este segmento e o price range, se esperaria ter o plástico apenas na última fila e não já aqui atrás. No entanto, aqui à frente é bom, portanto temos material suave aqui em cima com um efeito de pesponto, não é efeito de pesponto de real, é um falso, porque isto aqui é borracha, o mesmo que acontece aqui na parte de cima. Aqui então é que temos efetivamente a pele e o efeito de pesponto à séria, é aqui nesta parte. Aqui e aqui nas portas também, um pormenor interessante aqui onde nós vamos abrir as portas, portanto é coberto em pele, portanto para nós não, pronto, aqui uma cena ao toque mais suave, apenas aqui em baixo temos o plástico, mas aqui as gavetinhas da porta estão em veludo, portanto para não fazer barulho as coisas que nós lá temos. Aqui é plástico, mas aqui na consola central voltamos a ter pele. Até é bom que às vezes encostamos aqui o joelho na consola central e fica mais agradável não ter ali uma coisa rija. O volante é o volante normal da Volkswagen, uma boa pele, uma boa pega. Temos aqui patilhas no volante para fazer troca de caixa e a Volkswagen deixou aqueles botões táteis que eram uma grande treta. Só espero agora que seja a Audi a seguir e voltou a pôr os botões físicos. Porque aqueles táteis não eram grande coisa, a gente às vezes, como eram táteis e sensíveis e de clicar ao mesmo tempo, às vezes acionava duas vezes. Pá, este está melhor, acho que está melhor assim, esta parte assim totalmente física. Depois aqui temos aqui um efeito aqui no tablier, que se estivermos no R-Line tem ali um R daquele lado. Este é o ecrã grande opcional, como eu vos tinha dito, é o sistema típico da Volkswagen, e ali o painel de instrumentos é a mesma coisa. Se vocês quiserem podem ver aí no vídeo, por exemplo, do Golf, que é exatamente a mesma infotainment. Estes bancos são os bancos ditos normais da Volkswagen, mas que são muito bons, têm um apoio muito bom, ainda dá para regular aqui a lombar. Aqui na lateral, apesar de não ser os bancos desportivos, tem um encaixe muito bom também, se bem que isto não é carro para fazer condução desportiva. E depois, obviamente, aqui acho que se calhar aqui, mas lá está, isto é a versão Urban, se calhar numa outra versão teríamos aqui um piano black, não sei o quê. Ainda assim, acho que está muito bem conseguido este interior, e vê se temos aqui qualidade de construção e qualidade de materiais. Só ali atrás é que perde um bocadinho, mas lá está, é a Volkswagen a cortar custos. Mas aqui na parte da frente, que é essencialmente onde nós vamos maioritariamente, né, quem compra o carro vai maioritariamente, é muito agradável. Bom, pessoal, o que é que eu tenho aqui a dizer sobre o Tayron? Aconteceu aqui uma coisa que nunca tinha experienciado nos carros da Volkswagen. Eu não sei se tem a ver com esta unidade em particular, que tem aqui alguma falha, ou se simplesmente é porque, pronto, temos aqui o chassi do Golf, né, como eu já vos tinha falado, o chassi do Golf, que simplesmente foi posto uma carcaça maior e ficou aqui o Tayron num carro de 7 lugares. Mas a Volkswagen, talvez para poupar dinheiro ou qualquer coisa, que nós sabemos como é que andam os construtores europeus neste momento, manteve, digamos assim, os controles todos adaptados ao Golf, não mudou nada, não é? E ficou aqui um bocado esquisito. Porquê? Mas eu quero acreditar que é desta unidade, porque nunca em nenhum Volkswagen, em SUVs, etc., me aconteceu isto. Mas também digo outra coisa, é uma questão de habituação. Para mim agora já está completamente normal. Portanto, é uma falha que não é uma falha ao certo, porque em habituando está ok. Que é, parece que a direção não está muito adaptada a este carro, tal e qual como o travão. Eu ao início travava muito e ele, se tendo em conta que não é um carro híbrido, né, que às vezes os híbridos é que têm essa componente de que nós estamos a travar e ele também trava sozinho. Atenção, é aqui
com as coisas das distâncias para os carros da frente. Ainda assim, quando não tenho nenhum carro, como em cruzamentos, por exemplo, não tenho nenhum carro à frente, só o cruzamento, e tinha aquela dificuldade em travar. Entretanto, adaptei-me facilmente aqui vou-lhe chamar a falha do travão, que nós pomos o travão a fundo e ele não vai, não está a travar completamente, só quando pomos mais a fundo é que ele trava completamente, e portanto aquela coisa de dar cheirinho no travão não resulta muito, e era pronto, efetivamente aqui a direção que parece que é complicado, ou seja, geralmente as marcas nestes carros grandes metem uma direção muito leve, muito assistida, que se facilite fazer aqui as manobras do carro, e isto parece que ficou aqui a direção do Golf e não apuraram mais a direção aqui para o Tayron, e ficou aqui um pouco difícil de manobrar, mas mais uma vez não foi nada de grave, diria eu, porque facilmente me habituei a esta direção e a este travão. Portanto, apenas achei estranho, porque nunca me tinha acontecido isto num Volkswagen. Sempre foi carros muito bem apurados em termos de direção e travões e etc, independentemente se estamos num SUV, num carro ou whatever. Portanto, achei aqui um pouco estranho, mas pronto, efetivamente pode ser da unidade, esta unidade em particular. Então, falando aqui tirando esta parte que eu achei um pouco esquisito, falando aqui do Tayron em geral. Bom, aqui em cidade, obviamente, é um carro que é grande, que é comprido, e para estacionar torna-se complicado. Só conseguimos estacionar, efetivamente, se tivermos um lugar próprio para ele. No entanto, as manobras em si, aqui a brecagem, etc., até tem uma brecagem boa e uma capacidade de manobra, digamos assim, boa, porque eu nunca, em momento algum, apesar de ele ser grande, tive dificuldade em sair de algum buraco ou do outro. Mesmo quando estava estacionado mais apartado com outros carros, fui para a frente, voltei para trás uma vez, virei o volante todo e já consegui sair. Portanto, ele aí é muito versátil nesse aspecto. Aqui está a ficar muito calor. Agora estava aqui a mexer nisto. Uma coisa que ainda me continua a chatear bastante é a Volkswagen insistir em ter aqui para desativar as ajudas à condução. No entanto, já pôs aqui de uma forma mais simples, é só fazer um tica e já saiu. Mas acho que podia pôr aqui uns botõezitos, que não falta aqui é espaço. Como eu estava a dizer, depois em termos de suspensão e etc, aqui para a condução em cidade, é uma suspensão que é suave. Portanto, nós assim, em estrada dita normal, é uma suspensão que é bastante suave, mas quando passamos em buracos nós efetivamente sentimos que tem ali alguma rigidez. É normal que assim o seja, porque pronto, os SUVs são mais rígidos do que os homólogos carros, precisamente porque são carros mais pesados, com uma distância ao solo maior, tem que se enrijecer a suspensão para o carro se manter seguro e se manter estável. No entanto, não posso dizer que seja um carro desconfortável, porque não é. Apenas quando passamos mesmo rápido num dos buracos é que sentimos aquela pancada seca. É ali um QB de confortável e rijo. Se bem que em versões de topo, como o R-Line, etc., já temos aqui uma suspensão adaptativa com os modos de condução, o que torna aqui o carro, pronto, mais confortável, inevitavelmente. Depois, em termos de ruídos, ainda aqui dentro da cidade, é quando se ouve um pouco mais o barulho do motor. Porquê? Porque temos mais acelerações. No entanto, o motor não é muito ruidoso. Ao relantinho parece que está desligado, nem sequer ouvimos nada.
E depois, no acelerações também não ouvimos muito, mas em cidade é onde ouvimos mais. Fazendo aqui já a analogia para a autoestrada, é na autoestrada onde não se ouve praticamente nada do motor. O motor é de facto mesmo muito silencioso quando está a rolar e apenas quando aceleramos é que ele se ouve efetivamente mais o barulho deste motor TSI. Vocês veem, eu vou aqui cerca de 90 a hora. Esta também não é a melhor estrada, mas pronto, ouvimos aqui muito o rolar ouvimos o rolar das rodas. Na autoestrada também não se ouve muito, é mais ou menos isto. Apesar de termos estes retrovisores grandes, nem há aqui muito barulho do vento. Surpreendeu-me bastante que às vezes estes retrovisores grandes não são tanto aerodinâmicos e faz muito ali barulho do vento. Aqui efetivamente é mais o das rodas. E como eu disse, a rolar na autoestrada não se ouve praticamente o motor. Ouve-se é que quando nós vamos aqui, quero ultrapassar alguém, mete pata a fundo. Pronto, aqui então já ouvimos o motor a rugir e mesmo assim não é demasiado intrusivo. Uma coisa aqui para manter ali aqueles consumos que eu vos falei, portanto ele em cidade é onde consome mais, para arranque é normal, como qualquer carro. Um carro grande também, pronto, é pesado, faz aqui um pouco mais de consumo, mas é efetivamente na autoestrada onde ele é eficiente. Vocês estão a ver aqui aqui, não sei se dá para ver aí da filmagem, mas os dados da viagem desde que eu arranquei de casa estavam num percurso urbano, estava nos 8, já vai em 6.9, a média que eu tenho aqui é de 6.7, a média global, também já andei a javardar um bocadinho com o carro aqui para experimentar, obviamente, mas ainda assim isto é carro para fazer 6,5, de global tudo, autoestrada e cidade, 6.4, 6,5, porque nós vamos para a autoestrada e ele, quando eu entrar na autoestrada, e vai-se ver isso, ele vai-me aparecer ali. Foi os percursos de autoestrada que eu fiz, 100 e tal quilómetros em autoestrada, quase 200, e ele, portanto, o consumo da viagem da autoestrada é 5.3, 5.4. Portanto, em autoestrada ele é muito eficiente, este motor 1.5, tem 7 mudanças, vai a rolar na 7ª, e tem aqui um pormenor que vai ajudar na poupança de combustível na autoestrada. Pode ajudar em cidade também, se tivermos descidas, etc. Mas aí depois, como já temos travagens e não sei o que, ele já vai desativar esse modo, que é o modo dito vela, que eu tiro o pé do acelerador, olha, ele agora já o fez, tirou o pé do acelerador e ele desliga o motor. Tem aqui aquela componente mild hybrid, que a bateriazita vai dar energia ao carro sem que o motor precise estar a trabalhar. E eu vou aqui sem acelerar, sem gastar combustível, porque o motor vai desligado. Agora estou a subir, obviamente tenho que ligar. Mas em autoestrada isso ajuda muito. Quando, por exemplo, vimos que excedemos um bocado a velocidade, tiramos o pé, ele desliga o motor e vai ali só a rolar durante não sei quanto tempo. Uma descida em autoestrada, pumba, aí vai ele. Aí vai ele só com o motor desligado, vai a poupar a gasolina. E isso é muito bom para os consumos. Depois outra vertente, e mais limitativa, diria eu, deste motor 1500 para este carro na autoestrada, é efetivamente ser um motor 1500. Acho que o 2000 TDI, apesar de ter os mesmos cavalos, tem mais binário, é mais adequado a este carro, porque este, comigo sozinho, eu não notei tanto, mas eu levei o carro cheio, inclusive eu levei pessoas lá atrás só para ver como é que ele se comportava, e eu mando para a autoestrada, que ele vai em 7ª mudança, não é? A rolar, a direito tudo certo, a direito está tudo ok, mas quando apanho uma subidazinha, por pequena que seja, com o carro cheio, comigo sozinho é tranquilo, mas com o carro cheio, até com os bancos lá atrás, os 7 lugares, ele tem que reduzir para 6ª, porque senão ele perde força. Ou seja, este 1500 é limitativo nas subidas. Obviamente em subidas de estrada nacional ou de cidade, etc., como ele já vai numa mudança mais baixa, é tudo ok, não faz qualquer tipo de diferença
porque ele vai com uma mudança mais baixa e ele tem força. Agora, em autoestrada, a 7ª mudança não dá. E eu lembro-me de experimentar uns TDIs e não passa nada com a 7ª mudança, porque lá está, este 1500 ATSI vai-lhe faltar aqui um pouco de binário, ele vai ter que reduzir para 6ª, ainda assim não é nada de, eu diria, preocupante, ou não me fizesse escolher este carro em detrimento do diesel, porque efetivamente diesel é só se fizermos muitos quilómetros é que iria compensar a versão diesel. Depois, em termos desportivos, em termos de condução desportiva, isto não é um carro para fazer, é um carro familiar, lá está, não é um carro para fazer esse tipo de condução. Ainda assim, se quisermos, conseguimos fazê-lo. Ele tem aqui um modo Sport, ele em curvas até agarra muito bem, o carro agarra muito bem, mas sente-se muito o peso do carro, e esta suspensão mais com um pendor mais de conforto, sente-se o carro um pouco barco. Não é que o carro fuja, o carro não foge, o carro é estável, o carro é genuinamente estável, mas sente-se ali o peso do carro e o carro é emborcar muito, então não nos dá a confiança para atacarmos umas curvas e fazermos uma condução desportiva. Mas como eu disse, isto é um carro com pendor familiar, não é de todo para estar a fazer condução desportiva. E pessoal, é isto que eu vos tinha a dizer sobre o Tayron aqui na versão 1.5 TSI. Surpreendeu-me bastante. Este 150 cavalos e 1500 é mais do que suficiente para o que nós queremos fazer com este carro. Tem força o suficiente, tem performance o suficiente. Agora, acho que fica um pouco limitativo é mais nas subidas, porque não tem tanto binário. Uma coisa também que me surpreendeu bastante e que ressalvo aqui é a poupança deste carro, porque eu achava que efetivamente um motor pequenito num carro grande não iria ser tão poupadinho, tão económico como um motor maior, porque lhe ia faltar força e eu teria que ir puxar mais pelo carro, mas isso não aconteceu. O carro tem a força suficiente, tirando aqui algumas exceções, e a rolar em autoestrada é muito, mas muito económico, o que me fica a pensar porque é que precisarei de um TDI. E é isso, pessoal, já sabem, se gostaram deixem o like, partilhem, subscrevam o canal, comentem o vídeo e nós vemos no próximo ensaio, que eu despeço-me com este TSI.